A minha palavra essa noite que eu quero compartilhar é algo que aconteceu sexta-feira ao sair daqui do culto. Uma irmã me fez a seguinte pergunta: pastor, me diga alguma coisa boa. Essa pergunta durante essa semana, esse final de semana, ressoou na minha mente o tempo todo. Porque eu comecei a analisar a forma que eu fui perguntado. E eu comecei a fazer uma imagem na minha mente, se fosse eu que perguntasse ao meu pastor, depois de um culto, e perguntasse para ele: pastor, me diga alguma coisa boa, o que eu gostaria de ouvir. Sem dúvida nenhuma, além da palavra de Deus, que indubitavelmente esta nos preenche espiritualmente, precisamos de uma palavra ou de algumas palavras que nos motive, que nos traga a motivação de vivermos verdadeiramente essa fé. E quando eu comecei a pensar nessas palavras, nessa pergunta, eu comecei a olhar para mim e comecei a pensar o que eu gostaria de ouvir. A minha resposta foi boa, foi essencial, é bíblica, é irrefutável. Mas eu entendi que não era só a palavra, a pergunta também requeria algo mais. E é aí que essa noite, pensando nessa pergunta, eu vim com algo que falou ao meu coração para compartilhar com vocês. A primeira coisa é entendermos do que a nossa mente, o nosso coração está sendo cheio nos últimos dias. E partindo para Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, se vocês quiserem acompanhar comigo, vai dizer: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Um outro texto que me chama a atenção é Mateus capítulo 12, versículo 35, que vai dizer: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas aí nós nos deparamos com Mateus capítulo 15, versículo 18, que diz: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Mas o que procede da boca sai do coração. Diante desses textos, eu comecei a analisar o que tem ocupado a nossa mente nos últimos dias, nas últimas horas. E nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, nós sabemos que Deus, Ele nos completa em tudo. Nós cremos, nós temos uma fé inabalável. A nossa fé está em Jesus e nós olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E isso, eu diria que ninguém tira do nosso coração. Mas o dia a dia, a realidade diante dos nossos olhos, elas são muito confrontantes. E emocionalmente,
a gente fica abalado, nós até nos controlamos, mas há uma geração de ansiedade, há uma incerteza, uma dúvida que às vezes bate no nosso interior, querendo roubar a nossa segurança, o nosso porto seguro. E como eu costumo dizer, todos nós somos seres humanos e temos uma carne falível, uma carne que às vezes ela precisa ser realmente sacrificada diante de Deus por oração, jejum, consagração, senão ela não consegue permanecer em nós, senão ela nos abate. É que nós estamos diante de uma realidade, e essa realidade está doendo, essa realidade está roubando muitas coisas de dentro de nós. Essa semana, para mim tem sido uma batalha terrível. Compartilhava com alguns irmãos pela internet e poucos de contato assim, que as noites estão sendo muito turbulentas, o sono está escasso, e para que a minha mente não fosse ocupada com tantos pensamentos negativos, eu tive uma briga interior, uma batalha interior, uma batalha na minha mente, porque a batalha, ela não está mais no físico, a batalha é no espiritual. E uma palavra, uma notícia, dependendo do estado que nós estamos, ela pode nos contaminar a tal ponto de nos envenenar, a tal ponto de corromper, tentar corromper a nossa fé. E espiritualmente nós sabemos, como diz Efésios no capítulo 6, que o diabo ele usa das suas astutas ciladas, e ele tem usado desse momento, dessa situação, para minar a nossa mente, que deve ser cativa a Jesus. O nosso coração que tem que estar rendido aos pés de Jesus, uma mente ocupada com louvores e adoração, com tudo que é puro, com tudo que é santo, ele tem se aproveitado das situações e tentado tirar da nossa mente, do nosso coração, a presença de Deus. E tenho ouvido as pessoas dizerem: não consigo mais orar, não consigo mais ficar em casa, não consigo mais ler a Bíblia, eu estou perdendo as minhas forças. E agora, que notícia boa você pode me dar? E isso bate no nosso interior, porque o nosso coração está machucado, o nosso coração está vivendo incertezas. Nós estamos como pessoas com os olhos vendados, que não conseguimos enxergar o horizonte, mas não podemos aceitar, não podemos nos conformar, porque o projeto do inimigo é esse, é nos levar a um conformismo do novo normal, para que nós aceitemos as condições impostas por ele, e nós venhamos abrir mão dos propósitos de Deus para a nossa vida. E o que nós temos que viver é nos agarrar na palavra de Deus, nas promessas de Deus, que estas jamais ficarão sem gerar em nós frutos perfeitos. A maior certeza que nós temos isso é
irrefutável é que a nossa fé está em Cristo, a rocha inabalável, e a nossa fé transcende qualquer situação, e nada vai nos separar do amor de Cristo. E essa é uma resposta que nós vamos ter que impetrar, selar, carimbar na nossa mente, para que não seja roubada, para que não seja tirada. Porque o que está acontecendo à nossa volta é muito sério. E algum tempo atrás, já há muitos meses atrás, desde o ano passado, eu venho pregando na igreja para que nós pedíssemos a Deus para que Ele abrisse os nossos olhos espirituais. Vocês se lembram disto? Quantas vezes eu bati nessa tecla, quantos sermões eu preguei sobre isso, quantas vezes eu repeti: peça para que Deus abra os nossos olhos espirituais. E se naquele tempo eu pedia, agora eu quero muito que você e eu abramos nossos olhos espirituais, que possamos pedir para Deus, como fez o servo de Eliseu. Eliseu, aliás, pedindo para seu servo. Quando Geazi acorda pela manhã e vê o exército do inimigo tão grande à volta de onde estava Eliseu e ele chega e diz: Eliseu, não temos para onde correr. A notícia que eu tenho para ti, Eliseu, é que os exércitos assírios estão aí, e eles vão nos matar. E a resposta foi: o exército do Senhor é maior do que esse. Deus, abra os olhos dele, para que ele veja que o exército do Senhor é maior, que há um livramento, que há um Deus lutando por nós, um Deus cuidando por nós. Trazendo isso para nós, nós temos que pedir para que Deus abra os nossos olhos espirituais, para que Deus venha consagrar a nossa mente, o nosso coração, para não ser contaminado, para não ser corrompido com tantas coisas que estão sendo avassaladoras nas nossas vidas. Quantos pensamentos maus, quantos desejos de separação. Vocês não sabem como que o diabo está destruindo famílias, enquanto famílias também Deus está colocando o marido e a mulher juntos para restaurar. Tem muitos que ainda não tinham vivido experiências de tanto relacionamento, estão separando, destruindo com as suas próprias mãos aquilo que foi planejado por Deus. Imaginem isso, filhos fugindo de casa. O número de estupro, de adultério, de enganação, de mentiras tem aumentado assustadoramente. Tem muitas pessoas querendo tirar a própria vida, as mentes estão sendo minadas. Há um pessimismo dominando a mente das pessoas. E as pessoas não conseguem mais contemplar a Deus, não conseguem ter motivação, e as pessoas estão sendo levadas a um declínio total de suas vidas. Porque quando olhamos para a realidade lá fora desse contexto de fé que vivemos, nós estamos vendo o mundo desmoronando, politicamente, financeiramente, socialmente. Nós estamos vendo um povo que estão trombando para todos os lados, sem direção. Estamos vendo um povo que estão sem porto. Nós estamos olhando para umas pessoas que estão aceitando qualquer coisa, porque eles não estão mais com referências. A maioria das pessoas perderam as referências, as suas identidades.
Mas nós precisamos nos mantermos na nossa identidade. Nós sabemos a quem servimos, nós sabemos aonde vamos chegar, nós temos um timoneiro na nossa vida, nós temos palavras, nós temos o Espírito, a nossa fé é baseada no único Senhor e Salvador. Pode o mundo virar de ponta cabeça, nosso Deus continuará o mesmo, a nossa fé continuará a mesma. Então levemos a nossa mente cativas a Cristo. Nós temos a resposta para essa solução: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos uma resposta em Cristo, somos mais que vencedores. Nós temos uma resposta: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós somos pessoas que temos respostas estas que satisfazem a nossa alma por essa certeza de fé e esperança. E a resposta para o nosso emocional, que é Deus que cuida dos nossos sentimentos. Deus vela por nossas almas. Por isso ele diz lá em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para o quê? Para as vossas almas. Nós temos respostas, nós temos auxílio. Nós não somos pessoas que não temos referências. Nós temos Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele não chegaremos ao Pai, mas com Ele chegaremos ao Pai e viveremos com Ele por toda a eternidade. Precisamos analisar que respostas eu tenho, mas o que eu revelo do meu interior. E aí eu fui corrigir até meus pensamentos, a minha maneira de falar. Por quê? Porque eu posso preencher o meu coração daquilo que é bom ou não, porque quem pode selecionar isso somos nós. O tesouro que é o nosso coração, ele só entra, nós só guardamos nesse coração, nesse tesouro, aquilo que é bom ou não, depende da nossa escolha, depende daquilo que nós analisamos, se é bom ou não para nós. Eu costumo dizer que os nossos ouvidos, eles ouvem tudo, mas aí entra no processador, que é a nossa mente, e nós processamos tudo antes de descer para o coração. Se é que vamos guardar no nosso coração, devemos processar, analisar, ver se aquilo que está guardado ou está sendo guardado no nosso coração é algo bom de Deus, ou é algo que devemos repugnar, rejeitar, anular, tirar da nossa vida. E isso é uma escolha, isso é uma decisão, porque os meus pensamentos, ele move o meu corpo. Aquilo que eu penso, logo o meu corpo vai reagir, conforme aquilo que vai dominando a minha mente. 2 de Pedro, no capítulo 2, tem um texto muito sério, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, na parte B, diz assim, ó: pois o homem é escravo daquilo que o domina. O homem é escravo daquilo que ele pensa, daquilo que ele ocupa o seu pensamento. Se você ocupa o seu pensamento com inveja, com mentira, com ciúmes, se você ocupa os seus pensamentos com coisas negativas, pessimistas, se você só vê coisas ruins, é assim que vai acontecer na sua vida, pois nós colhemos do que plantamos. Se teus olhos forem bons, tudo te irá bem, mas se os teus olhos forem maus, tudo te irá mal.
E esse é um tempo que nós devemos analisar, porque eu sou dominado por aquilo que falo, por aquilo que penso. O corpo é dominado por aquilo que a alma vai refletir nele. Nós agimos segundo aquilo que pensamos, no falar, no agir, no viver, é aquilo que está dentro de mim, que vai exalar. Nós exalamos daquilo que estamos cheios. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E talvez o que nós estamos exalando, talvez aquilo que o nosso coração está cheio, é cheio de morte, de desânimo, de frustração, de palavras pessimistas ao ponto de levar pessoas à morte. Pensamentos abomináveis, pensamentos pecaminosos, com uma mente podre, com assuntos detestáveis, relacionamentos imundos. E se isso ocupa a nossa mente, precisamos eliminar. E aí algumas pessoas dizem: Deus, tira esse pensamento de mim. Ora, Ele está dizendo: ocupa o pensamento com coisa boa. Ele já deu a estratégia de como tirar, de como mudar o pensamento. Mas eu tenho que ocupar tirar o pensamento que não é bom, as coisas terríveis, e colocar no lugar aquilo que é bom, puro, amável, e se algum louvor nisso, pensai. Mas sei que paira uma pergunta: pastor, mas não está fácil. É justamente isso que venho batendo nos últimos dias na seguinte tecla: para que é fé? Fé é justamente para essa hora. Sabe que Deus disse para Josué na hora das guerras: ser forte, corajoso, tem de bom ânimo, eu serei contigo. A nossa fé, a nossa coragem, a nossa determinação é para suportar, é para romper, é para transcender as circunstâncias da nossa vida. Você é o que você pensa, você é o que você sonha, você é o que você ocupa os seus pensamentos. Se você ocupa os seus pensamentos com as coisas que são lá do alto, você vai correr para o propósito. Se você ocupa com as coisas que são da terra, você vai se esconder, você vai se definhar, você vai entrar na depressão, você vai entrar no medo, nas angústias da vida, e vai morrer no seu casulo. Temos que avançar para a carreira que nos foi proposta. E a carreira que está sendo proposta é para avançar, é para marchar, é para passar por cima das serpentes abrasadoras. E ainda, se ela vier a morder, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da fé. O propósito é que esse momento são para os fortes, para os valentes. Quando Deus chama Gideão fala para ele: mas eu sou tão pequeno, a minha família é a menor entre todos, o que eu vou fazer? E Deus fala para ele assim: eu não vou te dar espada. Deus não deu para ele uma metralhadora, não deu uma arma literal. Deus simplesmente mandou ele usar a arma que ele tinha, o poder que ele tinha dentro dele. Disse: vai na tua força, vai na tua garra, na tua coragem, na tua determinação. Os tempos são difíceis, mas eu estou te levantando para romper. Pensa que é fácil? Todo mundo gostaria que tivesse centenas, dezenas e dezenas, centenas e centenas de pessoas. Mas eu estava analisando. Eu não tenho 32 mil, eu tenho 300.
E se for apenas estes, romperemos com estes, porque o propósito é de Deus e nós temos que alcançar esse propósito. Fomos chamados para esse propósito. Mas se a tua mente for pessimista, negativa, corrompida, pervertida, a tua mente será tomada. Você não terá respostas para a sua própria vida. E aí, quem vai dominar é o medo. O medo é um sentimento paralisador. O medo anestesia. O medo te faz parar. E o gigante do medo é do tamanho que você gerar na sua mente, que você gerar no seu coração. Porque tem muitas pessoas que seus gigantes são maiores do que a própria força que ele tem, e algumas pessoas sem muito entendimento colocam seus gigantes até maiores do que a sua fé e maior do que Deus. Mas você é o que você pensa, você é o que você acredita, e isso não é jargão filosófico, isso não é jargão psicanalístico, esse é um jargão da palavra de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando eu ocupo o meu pensamento com as coisas verdadeiras, então eu terei respostas para mim e para os outros, para minha casa, para minha família. É interessante pensar que eu não posso ser mais escravo dos meus próprios sentimentos. Não posso ser dominado a cada dia, a cada manhã. Pois a visão da manhã é o que vai contar do teu sucesso durante o dia. Sabe o que me chama a atenção quando eu pensei nisso? Fui eu pensar em Davi. Lá vai eu pensar em Davi e no exército de Israel. Que hora que o gigante se apresentava para o exército de Israel? De manhã. A Bíblia fala que logo cedo, ao arraiar do dia, Golias vinha e passava pelo exército de Israel e perguntava: tem algum homem aí valente? Tem alguém em Israel que queira lutar comigo? O que acontecia? O medo dominava aquele povo. Desde o rei até os menores eram dominados. E aí nós conhecemos a história de Davi. Porque justamente no horário em que chega Davi para levar notícias, para buscar notícias para seus pais e levar pães para seus irmãos, ele ouve alguém desafiar o seu Deus. Davi não aceitou o insulto, não aceitou ouvir aquele Golias dizer: ei, tem porventura algum homem aí, Israel, para lutar comigo? E ele olha para aquele monte de homens e diz assim: por que se acovardam? Vou lutar com ele. O próprio rei olha para ele e fala: mas você, nesse tamanho aí, pega minha espada, pega todos os meus equipamentos de guerra, minha armadura. A Bíblia fala que Davi colocou a armadura, era tão grande, tão pesada, que ele não suportou. Então ele coloca no coração dele: eu não vou pelas armas que você tem, eu vou pelas armas que eu conheço. Porque a minha mente não é ocupada pelo medo. E ele vai dizer para o próprio Saul: Saul, rei Saul, eu já matei leão à unha, eu já matei ursos para defender as ovelhas, eu sei como lutar com gigantes.
E ele vai lá com a sua funda e derrota aquele gigante. Mas que hora vem a afronta? Logo cedo, quando nós acordamos e antes de orarmos, de buscarmos a presença de Deus e ouvirmos a voz de Deus e enchermos a nossa mente com tudo que é perfeito de Deus, e nós enchemos com coisas negativas, já fomos derrotados. A derrota começa aí, nesse exato momento. É quando a nossa mente é tomada. Você fica sem respostas. Você fica como cego. Você fica vendado pelo medo. A vida passa e você vai contar mais um dia. E mais um dia da vida sem êxito. E os dias passam e vai chegar a morte. Vai chegar um dia antes da morte que você e eu vamos olhar e dizer: o que fizemos? O que fizemos até agora? E talvez você vai dizer: nada. Porque deixou que a tua mente fosse dominada pelo medo, pelas coisas negativas que o próprio inimigo faz questão de falar. Você não vale nada. Teu casamento não dá certo. Tua finança não dá certo, teu ministério não dá certo. Ele vai arrumar gente para aparecer na tua frente, para dizer: que adianta você estar ali? Rapaz, você não cansou dali? Quanto tempo você está ali? O que aconteceu na sua vida? Nada mudou. E a gente aceita. E quando nós aceitamos, nós exalamos, porque a mente cheia, a boca vai falar daquilo que a mente está cheia, daquilo que o coração está cheio. Se é o medo, você vai ser uma pessoa descontente, ingrata, egoísta, mal agradecida. As suas palavras serão como espadas afiadas para desferir golpes fatais. Olha que coisa séria. Porque às vezes uma palavra machuca mais do que todas as outras. E pessoas frustradas consigo mesmo, ela sempre vai achar que o problema sempre são os outros. Pessoas que não ocupam a sua mente, não é resolvido na sua vida espiritualmente, emocionalmente. Então são pessoas descontentes, inconformadas, egoístas, ingratas, que desferem mal, e ela sempre vai achar que as outras pessoas são seus problemas. Ela nunca encara o problema para si mesma, porque tem medo. Porque o gigante que está aqui é maior do que tudo que ele pode imaginar. Então às vezes a gente coloca a culpa no marido, na esposa, nos filhos, nos pais, no patrão, no empregado, no líder, no pastor, no membro, sei lá. A gente vai arrumando tangentes, que isso é o golpe, né? Isso aí foi a desculpa de Adão e Eva, desde o princípio. Não encaramos as nossas limitações, os nossos fracassos, e ocupamos as nossas mentes com esses problemas, e perdemos o raciocínio lógico da verdade. O que é a verdade? Jesus. O que é a verdade? A sua palavra. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deixe a verdade mudar a sua vida. Deixe a verdade ocupar o seu coração. Só que essa verdade, para ocupar o nosso coração, tem que gerar mudança primeiro dentro de nós. Porque o Espírito de Deus que vai habitar em nós precisa de um lugar perfeito para habitar. E a verdade precisa nos libertar. E a libertação, querido, começa aqui e reflete no corpo inteiro. E quando somos libertos, falamos como livres e nunca como escravo do medo das consequências. Porque se formos livres, verdadeiramente seremos livres para sempre.
Se a Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, no versículo 36 diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Somos livres, não podemos ser mais escravos das circunstâncias. Há poder naquilo que pensamos e naquilo que falamos. Eu creio numa palavra rema, eu creio numa palavra lançada por um homem de Deus, uma mulher de Deus, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Eu creio na palavra de um homem que acredita em Cristo e em si mesmo, porque deixa eu te lembrar de uma palavra que eu preguei há muito tempo aqui. Se Deus acredita em você, quem mais duvidará de você? Sabe que isso fala muito comigo. Sabe que eu gosto de ser transparente, mas nas minhas crises, às vezes, interior, eu também já pensei, eu não valho nada, para que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, já são tantos anos, e parece que nada muda. Meu Deus, e agora? E aí me vem à mente o que eu estou dizendo. Se Cristo acreditou em mim, como eu não acreditar naquilo que Ele prometeu para mim? Então, se você acredita em Cristo, acredita em você. E se Cristo acreditou em você, eu também acredito em você. Eu acredito que você é capaz de romper. Eu acredito que você é capaz de conquistar. Eu acredito que Deus te levantou para galgar os lugares mais altos. Eu acredito que a tua salvação não foi em vão. Eu acredito que a fé impetrada por Jesus na tua vida foi para romper os dias maus. Amém? Porque nos dias bons a gente só glorifica. A nossa fé nos dias bons nos eleva a glorificar a Deus. Amém? Mas nos dias maus, a fé nos leva à guerra, a fé nos leva à luta, a fé nos leva a batalhar, na certeza que vamos vencer em nome de Jesus. Nada vai nos deter, porque é uma promessa dele. Tudo é possível ao que? Tudo é possível ao que? Aleluia! Creia em Deus, creia em você mesmo. Não espere de ninguém. Não ocupa a tua mente com o pensamento de outrem. Logo, você tem que compartilhar o teu pensamento com a tua esposa, com o teu marido, é óbvio, porque somos uma só carne. Somos família. Mas não deixe que as mentiras do diabo, as artimanhas do diabo, ocupe o lugar do Espírito Santo na sua vida. Amém? Amém? Não deixe. Não deixe que o sentimento de fracasso, não deixe que perguntas fiquem sem respostas. Não deixe que a tua mente seja contaminada, corrompida pelas mentiras. Olhem para mim. A nossa fé nunca morre. E o nosso Deus é fiel nos momentos mais difíceis da vida. E a nossa mente não é uma mente para ser corrompida, mas a nossa mente é para ser santificada nele. Ocupe a tua mente com palavra e adoração. Vigie o que fala, vigie o que você ouve, vigie o que você guarda no seu coração, pois do coração procede todas as coisas. Pessoas pessimistas, pessoas negativas,
tem dias contados. E nós não andamos por vistas, nós andamos por graça, fé e esperança. Amém? Ouvi um pregador dizer essa semana que aqueles que andam por vistas retrocedem, quem anda por visão marcha. Quem anda por vistas fica anestesiado com a circunstância. Mas quem anda pela visão e com visão marcha. Se as águas tiverem lá na tua frente, elas vão abrir, Deus vai abrir. Se você anda por visão, Jesus vai te chamar para andar sobre as águas, você vai andar sobre as águas. Se você andar por visão, se você ocupar a tua mente com a visão que Deus tem para a tua vida, Ele vai fazer acontecer o impossível, só para mostrar que Ele é o Deus da sua vida. Amém? Amém? Grave essa palavra no seu coração. Vamos ficar de pé.